vez mais está sendo difundida, que é a massoterapia, eu convidei a Silvana Franco dos Santos, que vai explicar mais sobre essas indicações, os benefícios dessa técnica. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos por vir aqui contar um pouquinho mais para nós sobre essa técnica, até para a gente começar o nosso bate-papo. Silvana, eu quero que você fale a diferença sobre o massagista e o massoterapeuta. O massagista, ele atende a dor local. Normalmente, quando a gente está com uma dor, nós vamos em determinado profissional, ele vai atender ali em questão de 20 minutinhos e vai te liberar. Resolveu aquele problema de momento. Massoterapeuta, o nome já se diz, né? Massagem e terapia. A gente trabalha muito além do corpo humano. É até algo que eu trago para dentro do meu negócio. A gente atende integralmente o nosso paciente, que é corpo, mente e espírito. A gente vai alinhar ele integralmente. Todas as pessoas carregam consigo uma história. Então, quando o nosso paciente chega até nós, ele não está só com aquela dor local. Ele carrega o mundo nas costas. Então, isso que é um massoterapeuta. Essa é a diferença. O massoterapeuta atende dor local e o massagista atende a dor local. E o massoterapeuta compreende toda a dor do seu paciente. E bacana isso que você comentou com a gente, até em questão das emoções, que as pessoas estão cada vez, ainda bem, cuidando cada vez mais do estresse, dos sentimentos. Isso também acaba sendo pro corpo, né? Às vezes uma dorzinha aqui e tal, é de uma ansiedade, de um estresse, de um nervoso, né? Exatamente. Até eu falo bastante, assim, que quando a boca cala, o corpo fala, né? E é onde a massoterapia entra. A gente consegue trabalhar a região tensionada do nosso paciente, diminuindo a ansiedade, a depressão, uma enxaqueca, uma insônia. Então, a massagem está cada vez sendo mais necessária. Porque uma vez era luxo, né? É luxo, vou dar um tempo de spa para mim. Hoje não, né? Hoje até os médicos indicam massagem, tanto para uma fibromialgia. É necessário a massagem para alívio de dor. E até que você fala pra gente sobre as funções, então, do massoterapeuta. As funções do massoterapeuta. Gente, eu já conto tudo assim de uma vez, vocês perceberam, né? Mas é isso, né? O massoterapeuta, ele vai trabalhar ali a sua ansiedade, a sua insônia. E, além disso, vai entender a sua dor mesmo, né? Então, essa é a função do massoterapeuta. Te acalmar corpo e mente. Que às vezes você chega tão agitado, depois de um dia intenso, né? Às vezes a gente tem que dar tanta atenção para todo mundo. E chegar em casa, você tem que ser ali uma esposa boa, um esposo bom, né? Mãe, tem que dar conta da casa. Aí se fala, quem tá cuidando de mim? Né? Aonde você agenda uma massagem com um massoterapeuta que vai cuidar de você, cuidar do seu bem-estar. E Silvana, por exemplo, assim, uma paciente chega lá para você com indicação, eu tenho muita ansiedade, enfim, você vai pegar algumas partes específicas mais intensamente no corpo? Como é que é? Sim. Se a questão de ansiedade, o nosso corpo tem pontos reflexos, né? Então, eu consigo ativar pontos reflexos no corpo da nossa paciente. Então, se ela chegar com uma ansiedade muito agravada, ou até uma depressão, né? Se o nosso cliente toma muitos remédios para depressão, que hoje em dia é a doença do século, né? A gente consegue trabalhar os pontos. Tem a massagem relaxante, que daqui a pouco nós vamos falar sobre os tipos de massagens, mas esse entra a massagem relaxante. Vou fazer a massagem relaxante na minha paciente e vou atentar a alguns pontos, sem ela nem perceber. Acalmando ali a mente dela, né? Na acupuntura a gente trabalha uns pontos muito interessantes, com os dedos mesmo, sabe? Acalmando ela mesmo, em questão de ansiedade, em questão de depressão. É muito interessante. Então, já explicando pra gente quais que são os tipos de massagem, até para as pessoas ficarem assim mais a par, essa daqui é legal, eu gosto dessa, enfim, para saber as indicações delas. Vamos lá. Dentro do mundo da massagem tem um arsenal de massagem muito grande, né? Graças a Deus, hoje a terapia manual é muito necessária. Então, tem a massagem relaxante, que é para relaxar. É para relaxar aquela ansiedade, aquele estresse. Sabe aquele cansaço no corpo e nem tá com dor nenhuma, não treina, não faz nada e você tá ali, meu Deus. Pra ficar zen. Pra ficar zen. Então, a gente entra com a massagem relaxante, massagem terapêutica.
aquela dor no corpo. Às vezes você vai treinar e o músculo não responde, né? A fáscia, ela não vai junto no treino. Por exemplo, dormiu de mau jeito, deu aquele torcicolo, o intestino está muito preso. A gente trabalha a massagem terapêutica. Então, a gente vai trabalhar ali alguns pontos, vamos liberar toda aquela dor tensional no corpo todo. Tem profissionais e profissionais. Eu trabalho o corpo todo porque o nosso corpo é todo interligado. Então, se eu trabalhar só um local, amanhã ela vai estar com dor de novo. Então, eu trabalho o corpo todo. Tem a drenagem linfática, para quem é muito retida. Então, é maravilhoso. A gente libera todo esse líquido, já liberando as toxinas mesmo, né? Massagem modeladora, eu não faço, porém tem alguns profissionais que fazem, que modela o corpo. E outras diversas massagens, mas essas são as mais conhecidas. Massagem relaxante, terapêutica, modeladora e a drenagem linfática. E eu quero até que você fale pra gente se existe alguma contraindicação sobre a massagem da massoterapeuta. Ótima pergunta. É uma pergunta muito necessária e que muitos terapeutas às vezes não dão atenção para esse detalhe. Faz massagem de qualquer jeito e em qualquer pessoa. Porém, pessoa hipertensa, por exemplo. Pessoa hipertensa não pode receber massagem se você... Não que não pode. Pode, porém, nós temos que estar atenta. Ela faz uma atividade física, é uma pessoa ativa. Às vezes tem pressão alta, mas não é ativa. Então, a pressão está sempre oscilando. Você não pode colocar a mão numa paciente dessa. Então, por quê? Porque na massagem a gente aumenta a pressão arterial dela. Então é possível ela ter um infarto. Então é extremamente necessário a gente cuidar com isso. Quando está com gripe, não pode também. Com feridas, também é contraindicado. Gestante, até 3 meses, não pode de maneira alguma. E são, assim, umas contraindicações, às vezes, tão boba que os terapeutas, às vezes, nem dão tanta atenção, sabia? E por isso que é importante, até no bate-papo, quando o paciente chega, por exemplo, lá com indicação para você, e aquela conversa assim, eu tenho isso, tenho aquilo, ser bem franco, falar real para não ter problema, né? Exatamente. Até nas minhas sessões eu já coloco lá a pressãozinha, vamos medir a pressão. Se a pressão estiver mais alta, descontrolada, a gente conversa e marcamos em outro momento, né? Porque isso é questão de saúde. Então, sim, é necessário. Na ficha de anamnésia, né? A gente já descobre tudo ali do nosso paciente, né? Entende ele. E você tocou no caso das gravidinhas. Então, as mamães têm que esperar após os 3 meses para daí voltar a fazer as massagens ou para começar. Exato. Mãezinhas, vocês ficam bem atentas. É um período extremamente delicado. Até os 3 meses, como que eu vou explicar? Os hormônios ficam à flor da pele, os órgãos estão ali tudo bagunçado, então sente uma enxaqueca, sente uma dor lombar. Eu não indico... Gente, eu trabalho com massagem há mais de 4 anos e eu não indico massagem, eu indico um osteopata. O osteopata sabe exatamente onde colocar a mão e onde não colocar. Então, massagem não é indicado, até os 3 meses. Depois vai da sua indicação do médico e pode buscar Isso, daí. Né? Façam drenagem depois, por favor. É necessário. Então, Silvana, eu quero te agradecer mais uma vez por vir aqui. Inclusive, se algumas pessoas ficam com um pouquinho de dúvida, faz o convite para te acompanhar no Instagram. Com certeza. O meu Insta é Sil